Oi! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Biosomos, o canal mais informativo do Brasil. Sim, eu deixei a vida acadêmica. Sim, eu sou professora. E não, eu não sou incompetente por isso. Provavelmente você conhece alguém ou já ouviu falar de alguém que estava na pós-graduação, mestrado ou doutorado e largou tudo. E aí aquela tia não entende por que essa pessoa tem tanta dificuldade de seguir essa vida, afinal ela recebia para estudar, não é mesmo? Depressão, sensação de abandono, a perda de encantamento, desgaste físico e mental são muito comuns na pós-graduação. Para começo de conversa, a gente precisa definir melhor o que é uma pós-graduação. Há dois tipos de pós-graduação. A lato sensu, que é aquela pós-graduação que a maioria das pessoas faz. Normalmente ela tem duração de 1 ou 2 anos, dependendo da faculdade ou da universidade. Em geral, são pós-graduações pagas e elas funcionam como uma espécie de especialização em um tema específico pelo qual você se interessa na graduação. Já as carreiras de pós-graduação estrito sensu são o mestrado e o doutorado, e essas sim se dedicam à vida acadêmica propriamente dita. Nestas pós-graduações, as pessoas se dedicam à pesquisa. E acredite, pesquisa não é fácil no Brasil. Neste vídeo eu quero falar sobre alguns motivos pelos quais uma pessoa não deveria entrar na pós-graduação. Não é aqui um desestímulo a ninguém. A pós-graduação é um universo que permite um crescimento profissional enorme, mas o objetivo do vídeo é ser algo crítico, é mostrar algo além do óbvio para você. Algumas coisas são baseadas na minha experiência pessoal, outras não, mas sempre existe uma referência de alguém, de algum colega, alguma situação que eu vivi com outra pessoa, enfim. Motivo número 1, falta de apoio financeiro. Existem países em que há um interesse e facilidade de condições para que a iniciativa privada financie e fomente pesquisas no país. Então, empresas podem criar seus centros de pesquisa ou financiar as pesquisas de outros indivíduos que sejam de interesses comuns. Aqui no Brasil, isso é permitido, mas não existe a cultura de se fazer pesquisa com dinheiro privado. Aqui, a nossa principal fonte de dinheiro para pesquisa vem das instituições de fomento. Cada estado tem a sua instituição de fomento. Aqui em Minas, por exemplo, nós temos a FAPEMIG e existem as instituições de fomento nacional, como o CNPq, a CAPES. Então, via de regra, um professor que precisa de grana para fazer o seu trabalho, a sua atividade de pesquisa, vai precisar submeter o seu projeto de pesquisa à apreciação desses órgãos e esse órgão vai decidir se libera ou não um determinado recurso para que essa pessoa possa pesquisar em um determinado prazo também. Afinal, se ela deu dinheiro, ela vai querer prestações de contas acerca desse trabalho. Isso também vale para que o pesquisador consiga bolsas de estudo para pessoas a quem ele deseja orientar, seja um estudante de graduação ou mesmo de pós-graduação, se a gente estiver falando de um pesquisador, professor universitário. Em 2017, o governo anunciou um corte no orçamento para a ciência em 44%, de 5,8 bilhões para 3,2. E se você está achando que ainda é muito dinheiro, é porque você ainda não entendeu para que serve a ciência nesse país. Com essa quantidade de corte, pesquisadores não têm dinheiro sequer para comprar papel higiênico, papel toalha, detergente, coisas simples que todo laboratório ou que todo projeto de pesquisa deve precisar. Ele não consegue comprar uma faquinha, uma lâmina de bisturi. Aí começa a faltar recursos para fazer projetos, consequentemente começam a faltar bolsas, começa a faltar pessoal para trabalhar nesses projetos. E aí, se os estudantes de mestrado, de doutorado quiserem dar sequência aos seus trabalhos, eles vão ter que se submeter a enfrentar esse mundo hostil, sem recursos, e se virarem do jeito que dá. Faz uma parceria, tenta algo fora, ou simplesmente faz com o que tem. E normalmente, daqui pra frente, sem bolsa. Ah, Tamires, esse povo ganha muito dinheiro com pesquisa. Eu conheço uma menina que faz mestrado, ela só fica por conta disso, ainda ganha pra estudar, olha só. Ela fica lá só comprando roupa com esse dinheiro. Gente, se você conhece alguém assim, você é uma exceção. A maioria dos estudantes de pós-graduação no Brasil vivem das bolsas. E outra,
Para você ter uma bolsa, você não pode manter vínculo empregatício, a menos que você seja professor da educação básica. Nem todo tipo de pós-graduação permite essa associação de profissões. E aí você trabalhar, Detalhe, bolsa não é emprego, é apenas um incentivo. Então você não tem nenhum direito trabalhista. Não tem férias, não tem 13º, se você adoecer você está lascado e por aí vai. Um outro problema da falta de apoio financeiro é que os pesquisadores passam a concorrer muito mais por poucos recursos. E nessa corrida, um outro problema começa a acontecer. Um problema que já existe, na verdade, mas que fica muito pior nesses momentos. A ânsia por publicar desesperadamente. Numa dessas, se eu tenho um trabalho muito bom que pode ser publicado numa grande revista científica de alto impacto, eu vou partir esse trabalho em outros 10 pedaços, transformá-lo em 10 artigos e publicá-los em revistas menores, de menor impacto, porque o volume de artigos é algo que conta muito no nosso país. Tanto para o pesquisador que precisa do recurso, quanto para o próprio aluno que está tentando melhorar o seu currículo para ter condições de disputar amanhã no mercado de trabalho fazendo um concurso público, que via de regra é o destino dessas pessoas. Isso ajuda muito a piorar a qualidade da nossa produção científica. É claro que nesse mundo tão difícil existem pesquisadores talentosos que garimpam alunos com habilidades e os ajudam a crescer, usam esses momentos para fazerem as perguntas certas e não ficarem desperdiçando dinheiro com pesquisas que talvez não levem a esses resultados tão importantes que o Brasil precisa. Segundo motivo, desrespeito nas relações de trabalho. O que é um doutorando no laboratório? Uma espécie de técnico? Não. Na maioria das vezes, ele é um estudante. E eu aqui não estou fazendo nenhuma crítica ao fato de ele ser um estudante, porque ele realmente é. No entanto, quando você está dentro de uma empresa de pesquisa ou de uma universidade fazendo pesquisa e alguém de dentro dessa empresa ou dessa universidade diz para você que você é um estudante, essa pessoa está desqualificando a sua função. Essa é a intenção direta da pessoa. Dizer que você é estudante te coloca numa posição inferior, afinal você não é nada ali. Você é só mais um elemento que a qualquer momento pode ir embora e vai ser facilmente substituído. Como se eles não fossem, né? Funcionário público trabalha pra caramba em geral. Gente, tem funcionários públicos muito sérios, mas realmente a gente tem que admitir que muito do funcionalismo público brasileiro enfrenta problemas sérios. Pessoas que não estão afim de trabalhar simplesmente porque atingiram a tão sonhada estabilidade. Então, enquanto você se desdobra para fazer o seu experimento, ajuda um colega, treina um estagiário e participa de um congresso e dá uma palestra e dá uma aula para o seu orientador, que muitas vezes isso acontece, nós sabemos, existe um maldito de um funcionário atazanando a sua vida. Isso quando esse funcionário não é o seu próprio orientador. Você ainda tem que fazer o trabalho sujo do laboratório, que algum técnico deve ter sido contratado para fazer e deve estar sendo remunerado de maneira compatível com a sua função, e simplesmente não fazem porque existem pessoas ali que querem crescer e que vão estar dispostas a fazer qualquer coisa para garantir isso. Afinal, tem tanta gente querendo o seu lugar aqui, né? É difícil, tá todo mundo querendo entrar. Se você não quiser, tem quem queira, a fila anda. Essa é a mentalidade que tentam colocar na sua cabeça como verdadeira. Eu tenho consciência de que tem muito lugar em que nem um funcionário para dar suporte aos trabalhos de um mestrando ou de um doutorando existe. E nesses casos eu entendo que a equipe de trabalho que está ali naquele momento tem que se mobilizar para fazer a coisa acontecer. O problema que eu estou colocando aqui é colocar essas funções como se elas fossem a obrigação do pós-graduando. E não é. A nossa desvalorização como profissionais já começa quando desde a base você acha que tem que fazer qualquer coisa para chegar onde você quer. Você não tem que se submeter a qualquer coisa. Você ali tem mais qualificação que um monte de gente que está trabalhando, que está concursado, que assume outros cargos diferentes do seu. Então você tem sim que ser respeitado como profissional, como alguém que está ali galgando uma promoção, galgando algo a mais. Mas você já é um profissional, você não vai se tornar. Entenda que você é uma minoria que conseguiu entrar neste país no mundo da ciência e isso é para poucos.
Talvez você more numa cidade universitária e pense que está muito comum a entrada de pessoas na universidade. E de fato, houve uma expansão muito grande nos últimos anos. Mas se a gente olhar para o Brasil inteiro e para a quantidade de gente que a gente precisa, que seria o ideal, trabalhando com ciência nesse país, a gente não tem o suficiente. São poucas pessoas fazendo ciência. Então você é uma minoria, você precisa se valorizar por isso. Você está na instituição para aprender, você precisa da grana da instituição, porque é intermédio dela que você consegue executar o seu trabalho, e a instituição, ela ganha com o seu trabalho também. Essa é uma via de mão dupla. E os orientadores? Vai dar treta essa, ai, ai, ai. Eu estou sentindo uma treta! Olha, se a amostra de pesquisadores representar o que acontece no Brasil, e pelas coisas que eu ouço de pessoas distantes, eu acho que tem uma grande chance de representar. Tem um bocado de gente que não quer ter trabalho com orientação. E aí quando eu falo de trabalho aqui, eu estou falando de sentar, de ter momentos de diálogo, de sentar, planejar, de definir objetivos, de entender qual é o ponto de vista do aluno, de entender quais são os anseios, o que você pode oferecer ao seu aluno com a sua experiência, com a sua visão, com a sua tradição em pesquisa, mas nem isso muita gente está querendo fazer. O aluno de pós-graduação, ele tem que ser ativo mesmo, ele tem que ser proativo, correr atrás, definir as coisas por ele mesmo, conseguir coisas por ele mesmo, afinal, é um treinamento profissional aquilo ali. O cara está se qualificando para amanhã assumir um laboratório, para assumir um grupo de pesquisa. Então ele realmente tem que aprender a cuidar da vida com as próprias pernas. Mas isso não isenta os orientadores de conferirem a orientação necessária para esses alunos. Eles são os responsáveis por esses alunos ali. E muitas vezes o que acontece é: se vire, cuide dos seus problemas, eu estou te ajudando a crescer e beijos. Cara, não é assim. O ruim disso é que muitas vezes pessoas boas na pós-graduação desanimam, perdem espaço, se cansam de não encontrarem uma maneira de desenvolver as suas atividades da melhor forma possível. Perdem o prazer pela falta de clareza de objetivos, talvez até em função de os próprios orientadores não saberem quais são os objetivos que eles querem atingir com seus alunos. Mas a ânsia de publicar, vamos publicar, vamos fazer, vamos experimentar, você já fez isso, você já fez aquilo, me entrega esse relatório, e assim vamos, né? E assim vamos, correria, correria. Então, na prática, vence mais a esperteza, a capacidade de tirar vantagem, o marketing pessoal somente, puro e simples. E isso acaba tirando o gosto de pessoas que realmente são interessadas por ciência, em fazer pesquisa de qualidade. Esse não deveria ser o objetivo da pós, mas eu vejo isso acontecendo com muita frequência. Mas também, né, como que pode ser diferente? O que o nosso país pede no concurso público? Publique, publique, publique. Não importa muito se você está publicando bem, se você está publicando mais ou menos. Eu quero que você publique, então por que você vai gastar 2 anos da sua vida para publicar um artigo A1? Faça isso aqui agora, publique um hoje com metade do seu conteúdo, publique outro depois, você aumenta seus pontos. O que é feito é uma jogada com números ali para você obter o melhor resultado possível, tanto para pós-graduação quanto para efeito individual, na hora de concorrer a um concurso ou algo assim. É claro que o estudante de pós-graduação, ele precisa publicar o que ele fez, até para solidificar o que ele aprendeu ao longo do trabalho de pesquisa dele. O que eu estou questionando aqui é a qualidade dessa publicação. Então, de um lado é um orientador que precisa de financiamento, precisa de bolsas, e do outro lado é um aluno louco para publicar porque ele precisa melhorar o currículo dele desenfreadamente, porque senão ele não vai passar no concurso, então ele tem que negociar. Tem lógica um estudante de mestrado estar envolvido em 20 tipos de pesquisa distintos? Isso é absurdo, isso não existe. Ninguém é capaz de colaborar em 20 trabalhos de pesquisa com artigo. Mas isso acontece. É aquela história, você colabora comigo, eu tenho uma técnica aqui que só eu sei fazer, só eu conheço, e agora eu vou segurar essa técnica aqui, todo mundo que precisar dessa técnica pode vir até mim. Em troca, eu só vou pedir a sua humilde colaboração de inserir meu nome no seu trabalho. Mas pega uma pessoa dessa, aperta ela e pede ela para te explicar em pormenores como é a técnica que ela está usando, como que é o trabalho que ela faz. Ela vai mascar.
Eu vejo muita gente aqui no Brasil publicando naquele esquema de siga o modelo. Eu pego um artigo mais ou menos da área onde eu vou publicar, eu estudo ele um pouquinho, tento compreender quais são os pontos-chave principais que eu não posso deixar faltar. Os dados a gente maquia, faz algo assim, não estou falando que todo mundo faz isso. E aí você consegue a fórmula do sucesso. E olha, eu acredito que a maioria dos estudantes de pós-graduação, no meio dessa confusão, eles não sabem exatamente o que eles estão fazendo ali. Eles não dominam, eles não compreendem, eles não se apaixonam pelas suas pesquisas. Eles simplesmente entram e se adequam de acordo com o que for aparecendo de oportunidade. Isso, para a sua vida individual, para o seu progresso, eu não vou entrar nesse mérito, é uma questão até de acompanhar o que o país instrui você a fazer de uma certa forma. Agora, para a ciência, péssimo. Eu não estou dizendo que as parcerias não devem existir, tá? Parceria é algo muito importante na pós-graduação, inclusive a ciência hoje ela é feita disso, mas eu também percebo esse excesso de preocupação das pessoas em firmar vínculos falsos, sem realmente que haja uma contribuição real entre as partes, com o simples objetivo de publicação. Ao invés de a classe dos pós-graduandos se unir, entendendo que isso é prejudicial à qualidade do próprio trabalho deles, que pode ter um impacto muito grande na própria carreira deles, caso amanhã eles tenham que enfrentar um setor privado. A gente não sabe o que vai acontecer com o país nos próximos anos. Eu não sei se a pesquisa vai continuar acontecendo via governo, porque pelo visto, se a gente depender do governo, a gente está lascado, né? E aí fica todo mundo um querendo comer um ao outro. De novo, eu não generalizo, mas essa é uma realidade muito observada. Pensa num clima de trabalho assim, né? Sem falar da carga horária excessiva de trabalho, das explorações, de coisas, funções que você precisa assumir que não são suas, e, enfim, etc, etc, etc. Em resumo, enquanto você for um pós-graduando, seja apenas um pós-graduando, não seja mais nada na vida. Não seja uma pessoa, inclusive. Motivo 3. Falta de perspectiva futura. Entre 2010 e 2013, o Brasil aumentou em 23% o número de programas de pós-graduação. E o número de mestres e doutores dobrou entre 2001 e 2010. As bolsas de mestrado e doutorado também haviam saltado, de 80 mil em 2001 para 180 mil em 2010. A intenção era que o Brasil investisse 1,5% do PIB em pesquisa, e a expectativa era formar 20 mil doutores por ano. Isso sem falar do Ciências Sem Fronteiras, que, como você sabe, já acabou. Nesse país que prioriza mais alunos que publicam a qualquer custo do que aqueles que realmente tentam fazer ciência de qualidade, fica bem difícil pensar num futuro promissor para a ciência no Brasil nos próximos anos. Tem gente que acha que isso é um ciclo, que daqui a 10 anos, 15 anos, isso já vai ter se restabelecido, o país vai ter voltado a crescer e assim novas vagas surgirão, as pessoas voltarão a ter oportunidades. Mas tudo isso, na verdade, é uma grande incógnita e ninguém sabe o que vai acontecer. Claro, gente, que existem níveis, existem índices que servem para regular a qualidade das pós-graduações no país e não permitir que qualquer coisa horrível continue recebendo dinheiro do governo. Existem mecanismos de regular isso. Então, todo mundo tem o seu mérito e eu não culpo o estudante nesse sentido. Mas o sistema é o maior culpado disso, que não oferece as condições para que as pessoas construam um olhar científico a partir de outros pontos de vista. Aí você abre os editais de concurso, é muito comum você ver uma vaga que exige doutorado com 6 anos de experiência profissional em carteira. Ou seja, a sua experiência como mestre, como mestrando, como doutorando, a sua experiência acadêmica não tem nenhuma relevância. Esse tipo de vaga, acredito que ela seja muito comum exatamente para encaixar pessoas que as universidades já queiram encaixar. Não vamos ser hipócritas, a gente sabe que isso acontece. Na primeira metade do século XX, nos Estados Unidos, aconteceu um problema de que as universidades estavam formando mais doutores do que o mercado conseguia absorver naquele momento. Não foi exatamente isso que eu acho que aconteceu aqui, porque eu acho que a gente ainda não tem o número de doutores que nós precisamos. Mas o fato é que começou a ter doutor de mais para cargo de menos. Então lá, os excedentes, os doutores que não conseguiam se colocar no mercado como pesquisadores,
tiveram espaço de atuar em setores técnicos e isso inclusive ajudou muito a melhorar a qualidade técnica dos laboratórios. E uma boa parte foi da aula, inclusive na educação básica, com remuneração compatível com sua escolaridade, e isso contribuiu demais para alavancar a educação no país também. Logo, nessa perspectiva, o doutor não é mais apenas quem faz pesquisa, é um sentido muito mais amplo que esse. Não existe aqui nenhum cargo intermediário, cargo mesmo, emprego, para colocar essas pessoas no mercado rapidamente. Só existe o concurso para pesquisador. Então, depois que a pessoa termina o doutorado, ela tem um grande vácuo ali. Antes você ainda conseguia bolsa de pós-doc. Hoje até isso está difícil porque cortaram o dinheiro de pesquisa, então o pós-doc é menor das prioridades. E o que essa pessoa vai fazer até que ela se coloque num concurso que também não está tendo vaga? Olha a pamonha! Não resta outra alternativa, eu não sei, vender bolo, vender miçanguinha, abrir um carrinho de pipoca ou algo desse tipo. Dar aula. Mas você trabalha ou só dá aula? Gente, muita gente considera isso absurdo, mas esse é o destino de muita gente que está se qualificando hoje. E o Brasil precisa repensar os seus critérios de determinar a qualidade de um pesquisador ou de um estudante que sai do doutorado e vai à procura de um cargo público. O que vale mais? Um bom trabalho, um único trabalho, em que o cara é o primeiro autor do artigo ou 10 artigos de níveis diferentes em que essa mesma pessoa está num bolo de um monte de gente na equipe. Tudo isso tem que ser avaliado também. É importante deixar claro que reconhecemos a dificuldade de muitos pesquisadores em publicar com qualidade em função de verbas, então não pregamos a desqualificação de artigos de menor impacto, mesmo porque em algumas áreas isso é inevitável. É bem claro que a gente tem muita deficiência nisso e eu não sei onde isso vai levar, mas mesmo que isso seja um ciclo, mesmo que a gente volte a crescer, isso já está prejudicando as pessoas que realmente querem fazer pesquisa agora. Essas pessoas se veem em situações complicadas, ou elas saem do país e vão tentar a vida lá fora, ou então elas acabam desistindo da carreira de pesquisa, além de todos os problemas que eu já mencionei anteriormente, que dizem diretamente sobre a saúde mental e física dessas pessoas. Por hoje é isso, pessoal. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, nos siga nas nossas redes sociais e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece. Um abraço e valeu!